Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de fevereiro de 2024. São 8 horas da manhã. E o julgamento de Bolsonaro está marcado, está mapeado todo o processo que nos próximos meses vão gerar o maior julgamento do século. O mundo vai parar para assistir a extrema-direita no banco dos réus e vai ser no Brasil. A extrema-direita assusta o mundo. Recentemente na Alemanha, milhares saíram às ruas para protestar contra a ascensão da extrema-direita naquele país que tem uma história muito particular com a extrema-direita, o regime nazista, não é? E o mundo inteiro, a Europa, os Estados Unidos, estão temendo essa ascensão da extrema-direita, que não é só no Brasil e nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Então a extrema-direita vai sentar no banco dos réus com um de seus expoentes mais importantes. Veja que o Brasil conseguiu, ao lado dos Estados Unidos, ter as duas maiores lideranças extremistas de direita, com ligações claras com o nazismo, e um desses ícones da extrema-direita mundial vai se sentar no banco dos réus e com ele a extrema-direita mundial. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. A situação jurídica de Bolsonaro se agrava com as investigações recentes. Depoimentos, gravações e a coleta de documentos ligam Bolsonaro diretamente ao plano golpista. Com as revelações de que Bolsonaro orientou ministros de seu governo a se insurgirem contra o sistema eleitoral e descredibilizar as eleições, a situação jurídica do ex-capitão do Exército se agravou rapidamente em questão de horas, não é? Dias, pouquíssimos dias, vamos dizer até em um dia só, o dia da operação contra Bolsonaro, não é? Quinta-feira da semana passada, e daí em diante depoimentos, gravações e a coleta de documentos, como a minuta golpista encontrada na sede do Partido Liberal, na área onde ele despachava como presidente de honra da sigla, ou aquela reunião ministerial que está circulando em vídeo completa por aí, colocaram Bolsonaro à beira das grades. E os bolsonaristas estão temendo fortemente a denúncia do Paulo Gonet, o procurador-geral da República, em pleno dia do golpe. E qual é o dia do golpe? O dia do golpe é 31 de março, que comemora o dia do golpe militar de 1964. Cresce entre os bolsonaristas a expectativa de que Paulo Gonet, da PGR, apresente a denúncia contra Bolsonaro em uma data representativa, 31 de março, o dia do golpe de 1964, e isso deve ter um simbolismo muito forte. Mas se você pensa que termina por aí, engana-se. Aqui vem a bomba. O inquérito da PF que mira Bolsonaro deve ser concluído até julho deste ano. A denúncia da PGR vai ser feita com base nos elementos existentes, mas a instrução penal do processo contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal vai ser concluída até julho e ali vai ser instaurado o julgamento do século. Talvez possa ter outros julgamentos do século, mas esse do Bolsonaro reveste-se de muita importância e pode ser considerado o julgamento político do século. Não é político não porque vai ser feito através de política, mas porque vai ter um político no banco dos réus. E um político que é acusado, inclusive, de ter matado centenas de milhares de pessoas durante a pandemia. O inquérito da PF que mira Bolsonaro deve ser concluído até julho deste ano. Novas revelações da investigação conduzida pela PF implicam Jair Bolsonaro, militares de alta patente e podem levar à abertura de ações penais pelo Supremo até julho deste ano. A fase seguinte será de julgamentos por parte da Corte.
Com a operação Tempus Veritatis, hora da verdade em latim, na verdade seria tempo da verdade, a Polícia Federal chega a uma fase decisiva das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. As provas obtidas até agora mostram a participação ativa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares de alta patente para descredibilizar as eleições. Os investigadores revelaram que a organização criminosa montada para tentar convulsionar a democracia se divide em 6 núcleos. Na avaliação de fontes, já existem elementos suficientes para apontar o cometimento de diversos delitos contra o Estado Democrático e de Direito. As diligências que tiveram como ponto fundamental a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mostram o papel central dele e a tendência é que os envolvidos sejam julgados de acordo com as suas participações em cada núcleo. A PF aponta que os envolvidos atuavam com operação de núcleos e tudo isso vai chegar agora, vai estourar agora até julho, quando será instaurado esse julgamento que vai atrair a atenção do planeta e deve provocar um forte baque no extremismo de direita no Brasil, enquanto o militarismo vai enfrentar aquilo que deveria ter sido imposto a ele em 1985 ou 89, conforme a visão aí de quando terminou a ditadura. Eu particularmente considero que a ditadura militar, o golpe de 1964, terminou em 1989 com a primeira eleição direta depois de 25 anos sem o Brasil poder eleger presidentes. A ditadura formalmente terminou em 1985 com a eleição do primeiro presidente civil, José Sarney, mas ele foi eleito, na verdade nem ele foi eleito Tancredo Neves, pelo colégio eleitoral, que era um sistema viciado em que deputados e senadores escolhiam o presidente da República, mas na verdade parte desses parlamentares era indicada pelo governo, não era eleita, então aquilo foi uma farsa. Então, na verdade, a ditadura militar durou 25 anos e agora vai se repetir um momento na história extremamente importante, que é fazer o que devia ter sido feito naquela época. A partir de 1989 deveria ter sido enquadrado o militarismo brasileiro. O militarismo brasileiro teria que ter tido julgamentos, punições, prisões, como ocorreu na Argentina, no Uruguai e no Chile. Não é que militares golpistas, criminosos que mataram, torturaram, roubaram, fizeram tudo o que fizeram, foram punidos, foram para a prisão. Aqui não. Então agora o militarismo está sendo enquadrado e a partir daí o Brasil vai passar a ser um país mais livre. General do alto comando que aderiu à trama golpista era visitante assíduo de Mauro Cid na prisão. Na verdade, esse general, que é o Teófilo Gaspar de Oliveira, ele é que atuou no planejamento da prisão de Alexandre de Moraes. E o inquérito sobre a tentativa de prender o Alexandre de Moraes virou um inquérito à parte, porque ele foi monitorado. Há todo um crime, dentro do crime há um outro grande crime, que é a persecução e a tentativa, o planejamento de um sequestro, de uma prisão ilegal de um ministro da Suprema Corte de Justiça brasileira. De software agente infiltrado, a Polícia Federal aponta como o governo Bolsonaro buscou vigiar adversários. Na verdade, eram 4 inquéritos, 4 documentos golpistas que foram achados com Bolsonaro, e foi um na casa do Anderson Torres, outro foi encontrado na sede do PL, no escritório de Bolsonaro, e por aí vai. Foram vários documentos encontrados aí prevendo um golpe de Estado. E a Polícia Federal suspeita que Carlos Bolsonaro tinha um celular para ser apreendido e escondeu.
A Polícia Federal suspeita que Carlos Bolsonaro tinha um celular propositalmente preparado para ser apreendido. Os agentes tiveram a mesma impressão sobre um celular de Bolsonaro que foi coletado numa operação do ano passado. Esses aparelhos, estranhamente, não tinham vestígios de que eram efetivamente usados. Os aplicativos de mensagem não tinham registros longos de conversa, nem muitos aplicativos instalados. Se confirmada a hipótese, significaria que os verdadeiros aparelhos de ambos, os que de fato eram usados no dia a dia, ainda podem estar por aí, escondidos ou aos estilhaços, ou destruídos. E o Ministério Público Militar vai investigar Braga Neto pela compra de filé mignon, camarão, Viagra, próteses penianas, todas aquelas loucuras que o Exército e as Forças Armadas, mas principalmente o Exército, estava fazendo em termos de compras malucas de itens de alto luxo, uísque 12 anos, tudo isso aconteceu pelas mãos do Braga Neto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Bolsonaro em 2022. A democracia prevaleceu, diz a embaixadora dos Estados Unidos. A chefe da representação norte-americana destaca valores comuns de Brasil e Estados Unidos e detalha a programação comemorativa do bicentenário da relação entre os dois países. O Joe Biden está apostando muito na relação com o Brasil e, ao completar o primeiro ano à frente da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Elizabeth Frawley Bagley recorre à expressão inglesa hitting the ground running. Em tradução livre, seria o equivalente a dizer que a norte-americana, nascida em Washington, começou com o pé direito sua missão diplomática. E ela relata os bastidores da relação próxima entre Biden e Lula, dois presidentes que compartilham a defesa dos direitos dos trabalhadores. Eles fizeram um ato junto pelos trabalhadores, e a embaixadora detalha intenso diálogo entre Brasil e Estados Unidos, e isso acontece no momento em que a humanidade prende a respiração, porque o Donald Trump ele tem chance real de chegar ao poder. Lá os Estados Unidos não conseguiram fazer o que o Brasil está fazendo. O Brasil está dando um show diante do mundo com o que está fazendo com a sua extrema-direita, não é? Ou seja, com o neonazismo. O Brasil tem sido o Waterloo do neonazismo no mundo. A possível prisão de Jair Bolsonaro e o desmonte do bolsonarismo é o golpe mais forte que o neonazismo sofreu no mundo até agora, depois da Segunda Guerra Mundial. Espionagem de candidatos citada por Heleno pode dar 12 anos de prisão para ele. O fato é que precisa de ver se ele tem como cumprir esses 12 anos, né, por razões óbvias. Investigações da Polícia Federal revelam 4 documentos de teor golpista com Bolsonaro e seu entorno. A minuta levada a Bolsonaro pelo assessor Felipe Martins, preso na quinta-feira, expõe intenções golpistas, assim como os textos encontrados na casa de Anderson Torres, no celular de Mauro Cid e na sede do PL em Brasília. Esses são os 4 documentos golpistas aos quais eu já me referi. Especialistas e historiadores veem semelhanças entre o ato de 1964 e a tentativa de golpe atual. A tentativa frustrada dos apoiadores de Bolsonaro se deu na proximidade do aniversário de 60 anos do golpe perpetrado por militares no país em março de 1964. E o líder da bancada evangélica no Congresso, na Câmara dos Deputados, na verdade, deputada Eli Borges, vem com aquela história de bibliofobia, cristofobia, igrejofobia. Toda vez que se cobra qualquer coisa dos evangélicos, por exemplo, quer cobrar imposto dos evangélicos? É cristofobia, bibliofobia, igrejafobia. Não é? É sempre assim. Qualquer coisa que se tente impor em termos de respeito às leis e cumprimento de obrigações como qualquer cidadão quer pagar impostos, esses caras vêm com essa história. E esse é outro problema. Estamos resolvendo no Brasil o problema do militarismo. O próximo problema a resolver neste país é a picaretagem pseudo-religiosa.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.